Olá, estudantes de Jaboatão. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês comigo, professor Wesley. Essa aula vai para os alunos de 8º anos. Mas se você é aluno de 9º ano, fica aí, porque essa é uma ótima oportunidade para que você possa revisar os conteúdos. Na aula passada, eu deixei um desafio para que vocês pudessem resolver. O desafio era o seguinte: vocês tinham que traduzir a seguinte frase: eu não fui à praia semana passada. Como é que eu digo isso em inglês? Como é que eu falo isso em inglês? Então, se a sua resposta foi I didn't go to the beach last week, a sua resposta está correta. Muito bem. Congratulations. Então, vamos à próxima aula? A próxima aula nós vamos ver sobre Simple Past ou Simple Present, ou seja, quando é que a gente usa o passado e quando é que a gente usa o presente em inglês. E para isso, a gente vai dar uma revisada nesses dois tempos verbais. O primeiro tempo que a gente vai dar uma revisada é justamente sobre o Simple Present, ou seja, o presente. A gente usa o presente ou o Simple Present para falar sobre rotina e também para falar sobre fatos. Vamos dar uma olhada no primeiro exemplo. Se vocês observarem aí na tela, vocês têm assim, ó, she loves to play games, ou seja, ela ama jogar jogos, né? Vocês podem perceber aí que é uma garota, ela está jogando um jogo ali no computador, né? E que aí ela está, né? Ela ama jogar jogos, né? Então, se vocês observarem, isso daí faz parte de um fato sobre ela, que ela ama jogar jogos. Da mesma forma que eu posso dizer she, eu também posso dizer this girl, ou seja, essa garota ou essa menina ama jogar jogos, né? Justamente eu posso substituir esse she tanto por essa garota ou até mesmo para o nome dela, se eu souber. E isso daí não vai modificar a questão do verbo. Dá uma olhada lá no verbo, que como está na terceira pessoa, eu coloco o S no final desse verbo. O nosso próximo exemplo eu tenho o seguinte, ó. Me and my colleagues go to school in the afternoon. Ou seja, eu e os meus colegas vamos à escola à tarde. Da mesma forma que eu posso dizer eu e os meus colegas, eu também posso dizer nós, como vocês podem ver aí no exemplo. We go to school in the afternoon. Se vocês perceberem, isso faz parte da rotina, né, dessas pessoas, né? Ou seja, de nós, isso faz parte da nossa rotina, que nós vamos à escola, né, à tarde. Então percebam que isso daí também faz parte do Simple Present, certo? Dá uma olhada no exemplo que a gente tem aí. A gente tem os pronomes, né? I, she, he, it, we, you e they, né? Que significa eu, ela, ele. O it, que significa ele ou ela para objetos, situações. O we, que significa nós, you, você e they, eles. E daí a gente tem o verbo no presente, né, que a gente usa, como vocês podem ver no exemplo aí abaixo. We go to school in the afternoon. Percebam que no caso go, ele está no tempo presente, né? E daí a gente usa dessa maneira. We go to school in the afternoon. We, que é o sujeito, nós, né, que está em verde, o go, que é o verbo, que está em azul, e daí a gente tem um complemento to school in the afternoon, ou seja, a escola à tarde. Se vocês observarem nessas sentenças, né, eu uso o love, né, dessa forma para o I, you, we, they, né? I love to play games, ou seja, eu amo jogar jogos. Eu posso usar dessa mesma forma para you, we e they, né? Para esses pronomes. Já no caso de he e no caso de she, isso tem uma modificação. O verbo, ele modifica o final e eu tenho um S, um complemento desse S, né? Então, eu não vou dizer he love, eu vou dizer he loves, com essa terminação em S. A mesma forma eu também digo para she. She loves, certo? Então, já no caso do Simple Past, né, a gente usa o Simple Past para falar sobre ações totalmente concluídas e ações ou situações que já aconteceram,
Ou seja, elas já aconteceram, elas começaram lá no passado e ficaram lá, acabou. Pronto. Então vamos dar uma olhada nos exemplos que a gente tem com o Simple Past para que vocês possam relembrar. Dá uma olhada nesse exemplo. They played soccer yesterday afternoon. Ou seja, elas jogaram futebol ontem à tarde, né? Então esse ontem à tarde está o quê? No passado. Já aconteceu, o jogo iniciou ontem, né? Aí foi pela tarde toda e acabou. Pronto, já acabou, a gente tem o campeão e pronto. Da mesma forma que eu posso falar they, que nesse caso significa elas, eu também posso dizer the girls, me referindo às garotas ou às meninas. Nesse caso dessa sentença aí, a gente pode encontrar the girls played soccer yesterday afternoon, ou seja, as garotas ou as meninas jogaram futebol ontem à tarde. O nosso próximo exemplo, a gente tem assim, ó. He went to the supermarket last Saturday. Ou seja, esse cara aí da foto, ele foi ao supermercado sábado passado, né? Da mesma forma que eu posso usar he, eu posso substituir esse he por that man. Ou seja, aquele homem ou aquele cara, né? Ele foi ao supermercado sábado passado, certo? Então, a gente pode tirar disso que, no caso do passado, não há uma modificação no verbo. O verbo, ele fica no passado desse mesmo jeito, não há uma complementação, né? Então, ele fica desse mesmo jeito para todos os sujeitos, mesmo que seja na terceira pessoa. Eu posso usar esse went para I, para she, para he, para we, para you, para they, da mesma forma. Não há uma diferença como há no presente, que a gente tem a adição de S para os verbos, né, na terceira pessoa. Então, como é que a gente usa o passado? A gente diz assim, ó, he went, ou seja, he, que é o sujeito, né, e o verbo. E esses verbos no passado, eles podem vir tanto na forma regular quanto na forma irregular, né? A gente tem verbos regulares e verbos irregulares, como já foi falado nas aulas passadas, né? Então, com isso a gente pode perceber, né, que esses verbos, tanto irregular ou quanto regular, a gente pode usá-los para todos os pronomes. Não há uma adição de S ou de qualquer outra coisa. Então, vocês podem perceber aí no exemplo que eu posso usar I, they, we, you, she, he, it, went, né? O mesmo verbo para todos eles e to the supermarket, que é o complemento. Certo? Então, se vocês observarem nessa sentença que eu tenho aí, eu tenho tanto a presença do passado quanto a presença do presente também, né? Dá uma olhada na sentença. Last week, I had to study for an English test. Now, I have to study for a history test. Ou seja, semana passada eu tive que estudar para um teste de inglês. Isso foi lá na semana passada. Está no passado, já acabou, eu já tive essa prova. Now, I have to study for a history test. Ou seja, agora, né, no presente, nesse momento, eu tenho que estudar para um teste ou uma prova de história, que vai acontecer ainda essa semana, mas eu tenho que estudar, certo? Então, se vocês observarem aí, eu tenho passado no começo da frase e depois eu passo para o presente. Da mesma forma que eu tenho aí nessa sentença, ó. She didn't go to school last Friday. Ou seja, ela não foi à escola na sexta passada. Today she goes. Ou seja, hoje ela vai. Então, a primeira sentença que está em rosa está no passado e a próxima sentença que está abaixo em azul, ela está no presente, né? Então, agora, vamos dar uma praticada para ver se vocês conseguiram entender essa questão do presente, do passado, se uma sentença está no presente, se ela está no passado, certo? Então, eu vou soltar algumas sentenças e daí vocês vão me dizer se essa sentença está no simple present, ou present simple, ou se ela está no simple past ou no past simple, certo? Então, dá uma olhada na sentença a seguir. Jessica finished her homework 2 hours ago. Ou seja, Jéssica
terminou ou finalizou a tarefa de casa dela há 2 horas. Essa sentença está no present ou no past? Se a sua resposta foi simple past, a sua resposta está correta. Vamos dar uma olhada na próxima sentença. Jessica gets home at 5:45, ou seja, Jéssica chega em casa às 5h45. Lembrando, isso faz parte da rotina dela. Sempre ou geralmente ela chega em casa nesse horário. Então, nesse caso, eu uso o passado ou o presente. Se a sua resposta foi simple present, a sua resposta está correta. Vamos para a próxima sentença. Jessica doesn't like to play video games. She likes to play soccer. Ou seja, Jéssica não gosta de jogar videogame. Ela gosta de jogar futebol. Essa frase está no simple present ou no simple past? Exatamente, a frase está no simple present. Por quê? Porque isso faz parte de um fato, algo que ela gosta ou algo que ela não gosta. Isso daí é fato dela, certo? E a próxima sentença eu tenho assim, ó. Did Jessica study for her English test? Ou seja, Jessica estudou para o teste dela de inglês ou a prova dela de inglês? Isso daí está no passado ou está no presente? Essa pergunta. Exato, essa frase está no passado, no simple past. Por quê? Eu estou perguntando se ela estudou, para a prova dela de inglês. Então vamos de desafio. Para o desafio de hoje, que é bem simples, é praticamente o que a gente acabou de fazer, Vocês têm 3 sentenças aí. A primeira sentença é He accesses his Instagram every night. A segunda, I love chocolate. E a terceira, My mom worked last Sunday. Ou seja, primeira sentença, ele acessa o Instagram dele toda noite. A segunda, eu amo chocolate. E a terceira, minha mãe trabalhou domingo passado. E daí vocês vão elencar, vocês vão dizer se essas sentenças elas estão no simple past ou se elas estão no simple present, certo? Então eu conto com a presença de todos na próxima aula para que a gente possa resolucionar esse desafio. Bye bye!